Lucas, capítulo 6, versículo de número 46. Palavras do Senhor Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Vou repetir. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Uma interrogação, um questionamento, uma indagação do próprio Filho de Deus. Por que vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando? Primeiramente, eu quero iniciar refletindo sobre o significado da palavra Senhor. A palavra Senhor, no grego, é Kyrios, no hebraico é Adon. A palavra Senhor, nas Escrituras, ela tem alguns significados. Eu separei 3 deles, o mais importante. O primeiro significado diz respeito a um pronome de tratamento, forma respeitosa, que se usa para se dirigir a homens de posição, de autoridade, ou a Deus, ou seja, um pronome de tratamento, uma forma respeitosa que se usa para se dirigir a alguém que tem uma posição, que é alguma autoridade, seja ela homem, ser humano ou o divino. Segundo, expressão de reconhecimento. Aí não é apenas um pronome de tratamento, é uma expressão de reconhecimento do senhorio ou governo de Deus sobre os céus, sobre a terra e sobre o indivíduo. Deixa eu explicar melhor. Quando se usa esse termo com a intenção de reconhecer o governo de Deus, o senhorio de Deus sobre os céus, sobre a terra e sobre o ser, então se está dizendo, Deus, Ele governa os céus e a terra e também a minha vida. Por isso, eu o chamo de Senhor. E é nesse sentido que Jesus está falando. Por que vocês estão me chamando de Senhor e Senhor e não estão fazendo o que eu mando? Terceiro, indica a forma respeitosa e reconhecimento na relação do servo, escravo, para com seu senhor e dono. Ou seja, é a forma respeitosa aonde um servo está reconhecendo que alguém é senhor da sua vida, governa a sua vida, é autoridade na sua vida, é dono da sua vida. Portanto, quando alguém se dirige ao Rei Jesus como Senhor, nesse sentido, ela está dizendo, eu sou servo, tu és Senhor. Eu tenho dono, tu és meu dono. Eu tenho alguém que governa a minha vida, e és tu, Rei Jesus Cristo. Também nesse sentido, Jesus está perguntando, por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Porque Senhor indica o quê? Alguém governa a minha vida. Eu não mais mando na minha vida. Eu não mais faço o que eu acho que é certo, ou o que eu quero fazer. Não! Agora eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Agora eu faço o que o meu Senhor me manda fazer. Agora eu sou o que o meu Senhor quer que eu seja. Agora eu vou para onde o meu Senhor quer que eu vá. Eu faça aquilo que Ele quer que eu venha fazer. Eu tenho um Senhor, eu tenho dono. Eu
mas na minha vida eu tenho alguém que comanda a minha vida. Agora tem uma coisa: aquele que tem Jesus como Senhor, o diabo não pode tocar, aleluia. Aquele que tem dono, o diabo não pode triscar, porque tem um Senhor, e esse Senhor é o Rei Jesus. As Escrituras dizem que Jesus é mais do que Senhor. No livro de Apocalipse, capítulo de número 19, eu quero ler alguns textos com vocês. A partir do versículo de número 11, veja o que as Escrituras dizem acerca de Jesus. Eu estou usando esse texto para dizer: Jesus é mais do que Senhor. Jesus é mais do que Senhor. Versículo de número 11, do capítulo de número 19, está escrito: visão de João, quanto a uma segunda vinda de Jesus. Ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele viu Jesus, o Senhor. Versículo de número 12: os seus olhos são como chamas de fogo. Em outras palavras, não tem nada que esteja escondido diante do olhar penetrante e poderoso daquele que tem olhos como chamas de fogo. Ele vê tudo, por isso ele conhece todas as coisas. Na sua cabeça há um diademas, muitos diademas. Em outras versões, uma coroa com muitos diademas. Coroa com muitos diademas indica a glória dos feitos daquele que é Senhor, aleluia, mais do que Senhor. Diadema indica a glória dos feitos do Rei Jesus. E o que o Rei Jesus fez, que merece diademas como representação dos seus feitos gloriosos? O nosso Rei Jesus, que é mais do que Senhor, ele venceu o pecado que homem nenhum consegue vencer. Ele venceu o diabo, que homem nenhum sozinho, sem a ajuda dele, pode vencer. Mas ele venceu também a morte, que homem nenhum sem ele pode vencer. Dizem por aí que tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Mas os crentes sabem que esse ditado está errado. Tem jeito para tudo, inclusive para a morte. Porque para a morte tem aquele que é o Senhor da vida. Porque ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E aquele que crê nele, ele também vai ressuscitar ao terceiro dia. Vai ressuscitar na grande ressurreição, melhor dizendo. Tem jeito para a morte para quem crê em Jesus. É a ressurreição. A morte foi vencida. Mas o texto continua: Jesus é mais do que Senhor. Versículo de número 13: está vestido com um manto tinto de sangue, o sangue que ele derramou na cruz, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados. O seu nome se chama Verbo de Deus. Versículo de número 14: e seguia um exército que há no céu, o exército de anjos de Deus, montados em cavalos brancos, com vestidas de linho branco e puro. Versículo de número 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do furor da ira de Deus. Preste atenção nesse texto, porque eu vou voltar para ele daqui a pouco. Ele mesmo, o Rei Jesus, pisará o lagar do vinho, do furor da ira de Deus. Versículo de número 16: ele é mais do que Senhor.
tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é apenas um Senhor, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é apenas um Senhor, Ele é o Senhor dos Senhores. Você pode dizer comigo: está escrito no seu manto e na sua coxa, Rei dos Reis. Diga comigo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem Jesus como Senhor, adore a Ele nesta noite. Ele é mais do que Senhor. Ele é o Senhor dos Senhores. E por que Senhor dos Senhores, pastor? Porque no mundo tem senhores, mas existe somente um Senhor dos Senhores. O seu nome é Jesus, o Deus que os crentes adoram. Aleluia! Agora preste atenção, por favor. É natural que todo aquele que invoca a Jesus Cristo como Senhor se submeta ao senhorio dele através da obediência. Eu vou repetir. É natural que todo aquele que confessa, que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, expresse a sua submissão através da obediência. É impossível alguém ter Jesus como Senhor da sua vida e continuar sendo desobediente. É por isso que o próprio Cristo disse: como é que você me chama de Senhor e Senhor, 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 mas não faz o que eu mando, não me obedece? É um desobediente. É impossível. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo de número 5, versículo de número 8, resumindo o texto, está escrito que Cristo sofreu, mas aprendeu pelo que sofreu, e tendo padecido, ou seja, sofrido a morte de cruz, é claro, ele tornou-se o autor da salvação para todos quanto lhe obedecem. Jesus Cristo é o autor da salvação para todos quanto lhe obedecem. Agora preste atenção, eu não estou dizendo que nós alcançamos a salvação por meio da obediência, não. O que eu estou dizendo é que o salvo, o que aceitou e reconheceu Jesus como Salvador, naturalmente lhe será obediente. Uma das características do salvo, do verdadeiro discípulo, daquele que faz parte da família de Cristo Jesus, é a obediência. Ele é o autor da salvação de todos, não, daqueles que lhe obedecem. Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 8 e versículo de número 9. Jesus, olha a importância de se reconhecer Jesus como Senhor e lhe ser obediente. Cristo é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. Olhe para cá, por favor, porque isso é muito sério. Tem gente que critica os crentes, que prega a verdade. Ah, mensagem dura. Mensagem, cadê a mensagem de amor? Pois bem, a Bíblia diz que quem ama, corrige. Quem ama, repreende. Quem ama, adverte. Quem ama, avisa aquele que está caminhando para o abismo, para que ele tenha oportunidade de não cair no abismo. Por isso, deixa eu te mostrar nas Escrituras
que Jesus ele é o autor da salvação para quem lhe obedece. Mas ele é aquele que vai trazer vingança, que vai punir, vou repetir, vai punir com eterna perdição todos aqueles que são desobedientes ao Evangelho. Talvez ninguém tenha pregado esse texto para você, mas eu estou aqui da parte de Deus para te alertar do perigo que você está passando. Se você está pensando que é só dizer Senhor, Senhor, e já está salvo, não. As palavras têm que ser expressão de um coração sincero. Porque palavras que não estão conectadas com a verdade do coração é hipocrisia, é mentira. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, olha que texto forte, meus irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7. Jesus é o autor daqueles que lhe obedecem. Amém? Hebreus 5, 8, 9. Nunca mais você vai esquecer. Mas Jesus também é o autor da punição. Aquele que vai punir todo aquele que está brincando. Todo aquele que está dizendo, ele é Senhor, mas está vivendo de qualquer jeito, no pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo de número 7 diz: e a vós outros, a igreja que obedece, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Lembra que eu li Apocalipse capítulo 19, do 11 até o 16. Lembra que eu disse que ia voltar para o texto, eu falo que ali é uma visão, falei que ali é uma visão de João quanto ao retorno de Jesus. Jesus ia voltar no cavalo branco, montado no cavalo branco, seguido pelo exército do céu, vestidos de linho finíssimo, branco. Pois bem, o texto de Apocalipse 19 conecta com esse que eu estou lendo com vocês nesta noite, pois fala do mesmo evento. Quando ele voltar, quando ele se manifestar do céu, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, aleluia, tomando vingança. Jesus tomando vingança. Lembra do que João disse? Ele é o que pisa o lagar do furor da ira de Deus. Quando Jesus voltar a segunda vez, ele não vem mais como Salvador. Ele vem como aquele que vai pisar o lagar da ira de Deus. Ele vem como aquele que vai punir todos os desobedientes. Ele vem como aquele que vai punir todo pecador que não se arrepende dos seus pecados. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Continuemos lendo o que diz. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele é o Salvador daqueles que obedecem, mas ele é aquele que vai punir aquele que desobedece. Deus, ele é amor, mas ele também é santo e justo. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como Salvador. E como Salvador, às vezes ele agiu como advogado de defesa. João capítulo 8 apresentam a ele uma mulher
apanhada em flagrante adultério. Ele diz, e na lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Ele não estava ali para condenar. Na primeira vinda, ele mesmo disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que Jesus, depois de dizer que não tem pecado, que lance a primeira pedra, e todos vão embora, ele diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz, todos foram embora. Pois bem, eu também não te condeno. Vai em paz e não peque mais. Ele estava agindo como advogado salvador, mas quando ele vier segunda vez, ele não vem como advogado, ele vem como juiz. Ele vem como executor da ira divina. Portanto, quem quer reconhecer Jesus como o Senhor, tem que reconhecer agora, antes que ele volte. Porque me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está levando aquele povo que o seguia a uma reflexão. Porque tinham aqueles que eram mais próximos, os apóstolos, tinham os outros discípulos, e tinha o povão da multidão. O povão da multidão só seguia Jesus porque queria cura. Só que seguia Jesus porque comeram do pão e se fartaram, dos peixinhos e se fartaram. Mas quando Jesus ensinava e requeria obediência, eles não queriam obedecer. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando. No Evangelho, escrito por São Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 21, Jesus de novo diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou no reino de Deus. Jesus é meu Senhor. Eu tenho até ele pendurado aqui, ó, numa cruz. Jesus é meu Senhor, eu tenho até ele pendurado ali, ó, no crucifixo. Jesus é meu Senhor, tem até uma imagenzinha dele acolá. Então por que não faz o que ele manda? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque muitos naqueles dias, disse o Senhor Jesus, me dirão, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, mas eu vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nem vos conheço. Não é só dizer Senhor, é fazer o que ele manda. Jesus é Senhor, por que não faz o que ele manda? Olha, meu povo, há quem se engane, porque enganam homens, escondem os seus atos de desobediência diante dos olhos dos homens. E Deus está falando com muita gente aqui hoje. Mas não se pode esconder os feitos diante daquele que tem olhos como chamas de fogo, que penetra, que vê a alma desnuda diante dele, que conhece as intenções do coração, não tem como esconder dele. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo de número 16, ele diz, no tocante a Deus, há aqueles que professam conhecer a Deus, entretanto, o negam com as suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados. Tito, capítulo 1, versículo de número 16. Olhe na sua Bíblia. Muita gente diz, eu conheço o Senhor, eu conheço Deus, Ele é meu Senhor, mas as obras estão testemunhando que Jesus está passando, é longe de ser Senhor, de ser Deus na vida dela,
de ser Deus na vida dele. E as Escrituras dizem, é por isso que esses são abomináveis, desobedientes e reprovados. Pode enganar homens, mas não se engana aquele que conhece todas as coisas. O Senhor diz, em Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem alguma do que há nos céus, na terra, debaixo da terra. Não se encurvarás a elas, não a adorarás, não a servirás. Ele diz, não façam imagem de escultura, não adorem essas imagens como elas fossem Deus. E você faz. Ele diz no versículo de número 13, não matarás, não adulterarás no 14, no 15, não furtarás, no 17, não cobiçarás. Em Efésios 5,18, não se embriague. Em Colossenses 3,9, não mintam uns aos outros. E você mente, e você outro se embriaga, e você outro cobiça, e você outro adultera, e você outro se prostra diante de uma imagem, como se estivesse prostrando diante de Deus. Só existe um Deus. Isaías capítulo 42, versículo de número 8. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu não divido a minha glória com imagem de escultura. Porque eu sou Deus, não há outro. Deus diz não faça, você faz. Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que Ele manda? E o que Ele manda, pastor? Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Depois que ficou sabendo da morte de João, Jesus começou a percorrer a região, anunciando, pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se Jesus é Senhor da sua vida, ou se você de fato quer reconhecer Ele como Senhor, então se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das tuas mentiras. Se arrependa das tuas embriaguez. Se arrependa das tuas cobiças, das tuas invejas. Te arrependa da tua glutonaria. E creia no Evangelho. E o que diz o Evangelho? Que Jesus é o Salvador do mundo. Que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho diz que Ele não rejeita aquele que se lança para Ele. O que o Senhor Jesus então diz para aqueles que lhe reconhecem como Senhor. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos. Jesus é Senhor da sua vida. Você quer reconhecer Jesus como Senhor da sua vida? Então olhe para Ele. Olhe para Ele como aquele que tem um poder para te libertar de todo vício. Olhe para Ele como aquele que tem um poder para te libertar de toda vaidade. Olhe para Ele como aquele que tem um poder de te lavar com o sangue poderoso dele derramado na cruz e te purificar de todo pecado e te fazer nova criatura e te dar uma nova vida. Olhe para Ele como o teu Salvador. Olhe para Ele como o teu único Deus. Olhe para Ele como o teu único Senhor. Olhe para Ele e sede salvos. O que o Senhor diz, Mateus
capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim. Vinde a mim. É isso que ele diz nesta noite. Vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Vinde a mim, alma cansada. Vinde a mim, alma sobrecarregada. Ele vai te aliviar. Existe um fardo sobre você. Esse é o fardo do pecado que você carrega. Esse é o fardo da idolatria que você carrega. Esse é o fardo da embriaguez que você carrega. Esse é o fardo da ganância que você carrega. Esse é o fardo do pecado que está destruindo a tua alma, que você carrega. Mas ele te diz nesta noite: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não fazem o que eu mando? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem entrará? Aquele que fala com a boca o que já grita no coração. Romanos capítulo 10, versículo 8, versículo de número 9, versículo de número 10. Se confessares a Jesus como Senhor, sim, como teu Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça. Deixa eu ler esse versículo aqui, esse finalzinho, eu acabei esquecendo, mas é simples. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aquele que confessar a Jesus como Senhor. Sabe? Você pode ficar de pé, por favor? Jesus Cristo, Ele nos trouxe nesta noite para acertar, fazer alguns ajustes na vida de pessoas neste lugar. De pessoas que estão se enganando, pois estão dizendo com os lábios o que não é verdade com o coração. E por que não é verdade no coração, pastor? Porque as obras testemunham contra. Jesus é meu Senhor, mas está mentindo. Jesus é meu Senhor, mas não reconhece Ele como seu Deus, não vai à casa dele para adorá-lo como o único Deus na sua vida. Jesus é meu Senhor, mas às escondidas está preso a algum tipo de vício, tabagismo, alcoolismo, pornografia. Tem gente que não está vendo as trocas de conversa no WhatsApp, nas redes sociais. Mas aquele que você disse que é Senhor da sua vida, Ele está vendo. E Ele nos trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não basta declarar, tem que fazer o que Ele manda, tem que ser obediente. A obediência tem que ser uma expressão de um coração grato, de um coração que já se rendeu, de um coração que já foi agraciado, alcançado
pela salvação de Deus. Um certo autor diz: tua vida fala tão alto que não posso ouvir o que dizes. Senhor, Senhor, mas a conduta está gritando mais alto do que diz as palavras. E lá no céu, quando Deus olha, Ele vê se a palavra condiz com a vida, com a conduta, com o que é feito na presença dos homens e no secreto, quando homem nenhum pode ver, mas os céus estão vendo. Sabe qual é o conselho de Deus que eu tenho para te dar nesta noite? Te arrepende. Te arrepende. Antes que Ele te chame. Porque Ele pode te chamar no arrebatamento, mas Ele pode te chamar hoje. É por isso que Ele diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem serás. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Quer um conselho de Deus? Te arrepende. Conserta a tua vida hoje. E não importa o que os outros estão vendo, o que importa é o que Deus conhece que você está fazendo no escondido, no oculto. Te arrepende hoje e olha para Jesus como aquele que tem poder para perdoar pecados. O sangue dele tem poder, irmãos. O sangue dele tem poder para te lavar e te fazer uma nova criatura. Te arrepende hoje. Nós vamos louvar mais um hino. Eu quero lançar um apelo para você. Você descrente, você crente que precisa se reconciliar. Porque Deus não me daria uma palavra dessa se não tivesse crente para se reconciliar e pecador para se arrepender e se converter. É melhor, irmão, encarar a vergonha agora do que lá no céu ser rejeitado por Ele. Porque Ele diz em Mateus 10, 32 e 33, aquele que me confessar, Ele é Senhor da sua vida, diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Versículo 33, porém aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele vem como juiz, mas para aquele que é salvo, que expressa a sua salvação através da obediência amorosa, aleluia, Ele não vem como juiz, Ele já é o Salvador. Te arrepende hoje. Faz um concerto hoje, se reconcilia hoje, para que de fato Ele seja Senhor na sua vida, para que de fato Ele seja Salvador. Eu quero convidar, enquanto os hinos são cantados, ou o hino é cantado, você pode vir à frente para se reconciliar, para entregar a sua vida a Jesus, para trocar a embriaguez pela fonte de água da vida, para trocar o Deus de pau, de gesso, de barro, pelo Deus vivo, Criador dos céus e da terra.